bem-vindos, estudantes do 8º ano, para mais uma aula de Geografia. Hoje estou aqui, fui convidada pelo professor Antônio Russo, esse maravilhoso, perfeito, esse homem que me faltam palavras para descrever, entendeu? Estou aqui, apenas me sentindo honrada de dividir aqui com ele. Bom dia a todos, eu fico sem palavras e emocionado pelas palavras da minha enorme amiga professora Fabi. Bom dia aí aos alunos, bom dia aos professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula. Lembrando que é um tema de retomada de uma habilidade do 7º ano, que é uma continuidade dos fluxos materiais e imateriais, mas que dessa vez nós vamos falar sobre rede de transportes, né, Fabi? Exato. Então, o nosso tema da aula são redes de transportes e fluxos de materiais, né? Continuando, como o professor disse, temática da última aula. E a gente aproveita e já coloca a habilidade aí, né? Vamos aí na habilidade. Então, vai aparecer aí na tela para vocês a habilidade dessa aula, que é analisar o papel das redes de transporte e comunicação e estabelecer relação com os fluxos materiais, né, que são objetos, mercadorias e pessoas, e imateriais, dados, informação e comunicação em escala global. A unidade temática é do mundo do trabalho e o objeto de conhecimento é a desigualdade social e o trabalho. Exatamente. Então, falando sobre a questão da rede de transportes, nós vamos apresentar um vídeo para vocês que fala aí sobre a questão das cargas aqui no Brasil, que 66% de toda a carga total, né, aqui, né, produzida, né, da produção que nós temos aqui no Brasil, são por meios rodoviários, né, o modal rodoviário, como a gente fala, né, no nosso dia a dia. Então, acompanhem aí na tela. Eu recebo aqui no estúdio o diretor da área de capacitação do Instituto ILOS, instituição de referência em logística no Brasil, Maurício Lima. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Luciana. Maurício, como o Brasil pode melhorar esse transporte de cargas? Bom, a reportagem que foi ao ar agora de vocês já mostra um pouquinho, né, da grande dificuldade que a gente tem no Brasil, que é a extrema dependência do modal rodoviário. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil a gente está falando de 66% da carga sendo movimentada pelo modal rodoviário, enquanto que um país com a dimensão do Brasil, com uma dimensão continental, deveria ter mais ou menos 33% da carga movimentada pela rodovia. Então, o principal problema é a grande dependência da rodovia. Por que ela existe? Porque a gente não tem infraestrutura de outros modais, falta ferrovia, falta hidrovia, e acaba que vai muita carga para a rodovia, que também é insuficiente para atender a nossa demanda. Nós temos um histórico de desativar ferrovias, né? É o contrário, né, Maurício? Na realidade, desde a época que a gente tem mais ou menos 15 anos que as ferrovias vêm ganhando um espaço no Brasil, desde a privatização. O problema é que hoje a gente encontra uma situação limite, ou seja, o que a gente conseguia aumentar de carga nas ferrovias, né, que a gente já tinha, meio que já aconteceu. Então, agora a gente depende de novas ferrovias. Então, eu diria que esse é o grande desafio. E para a gente ter uma ideia, para o Brasil crescer, a gente tem que crescer com o transporte mais ou menos na mesma proporção. Ou seja, para a economia crescer 3%, a gente tem que crescer o quanto que a gente vai ofertar de transporte. E como isso não tem acontecido, acaba que mais carga vai para o modal rodoviário. Então, essa é a grande dificuldade. Falando desses números, Maurício, existe uma estimativa de prejuízo em relação a esse gargalo de escoamento da produção? Sem dúvida. Se a gente considerasse todos os custos que já acontecem no Brasil, mas apenas com uma matriz melhor, o que seria essa matriz melhor? Por exemplo, a ferrovia tendo mais ou menos 40% da carga, um pouco mais de duto, um pouco mais de hidrovia, seria possível a gente ter uma economia de cerca de 90 bilhões de reais anual, apenas deslocando melhor essa matriz, né? Então, acaba que no Brasil, como a gente falta infraestrutura, a gente vai transportando muitas vezes uma carga de um alto volume numa longa distância pela rodovia. Isso é ruim não só para as empresas, tudo, mas também para a população, porque acaba que a gente tem rodovias bastante perigosas no Brasil, dado o elevado número de caminhões. É claro que o transporte rodoviário de carga, ele sempre vai ser considerado um dos mais importantes, mas não para longas distâncias, né, e grande fluxo de carga. Um bom exemplo disso é o que acontece com a safra no Brasil, por exemplo. Ao transportar, por exemplo, soja nos Estados Unidos, você tem uma competitividade que o custo lá é 6 vezes mais barato do que o do Brasil por conta do uso do modal hidroviário, mais ou menos. Tá certo. Muito obrigada, Maurício. O vídeo ele coloca aí claramente, né, que o Brasil ainda tem uma dependência muito forte sobre a questão aí do modal rodoviário. E a gente sabe, por exemplo, que se houvesse uma maior construção de ferrovias, né, em todo o Brasil, por exemplo, os caminhões poderiam ser substituídos, principalmente para longas distâncias, até porque um vagão de trem ele carrega mais ou menos o equivalente de uma carga máxima de 3 caminhões.
Então, você imagina aí um trem aí com 150, 200 vagões aí, né, levando, né, uma quantidade muito superior aos caminhões. E tem o detalhe que foi falado no vídeo, né, a questão de segurança, né, a danificação das estradas, que sempre tem que estar em manutenção, né. Então, lógico, não é culpa dos caminhoneiros, mas precisava ter, né, uma infraestrutura, né, mais diversificada aqui no Brasil, principalmente nas vias terrestres. Na última aula, a gente falou sobre redes e fluxos geográficos. Vamos relembrar aí o que são redes e fluxos geográficos. Então, acompanhem na tela. Vamos lá. Conjunto de informações e análises geográficas sob a ótica das redes que articulam e organizam o território a partir de levantamento e da sistematização de dados referentes ao fluxo de mercadorias, pessoas, energia e informação. Inclui também os estudos do relacionamento entre as cidades e o estabelecimento de suas hierarquias. Por isso que, né, a gente comenta aqui a questão dos fluxos e redes, né, elas têm interligações em vários aspectos dentro da globalização. Então, a importância desses fluxos citados aí nessas redes aí, é importante no meio de globalização, né? E lembra que eu citei para vocês, Milton Santos aí comenta sobre a questão da globalização perversa, porque nem todos os países, e até dentro de países, nem todas as regiões pertencem a esse processo global, principalmente na questão econômica, tá certo? Vamos relembrar aí o que são fluxos materiais e imateriais. Acompanhe aí na tela. Então, nós temos aí, faz parte do processo de globalização, o aumento do fluxo de mercadorias, como também de informações. A esses dois processos atribuímos, respectivamente, os nomes de fluxos materiais e fluxos imateriais. Fluxos materiais são representados pelos meios de transporte, circulação de mercadorias e a própria atividade comercial que ocorre na globalização, abrangendo mercados mundiais. Podemos afirmar que há uma interligação entre os fluxos materiais e os imateriais, já que esses últimos são representados pelos sistemas técnicos que possibilitam a fluidez das mercadorias, por exemplo. O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação possibilita o funcionamento desses sistemas que interligam fluxos materiais e imateriais no mundo globalizado. Então, lembrando, né, na última aula a gente viu os fluxos imateriais, falamos da comunicação, né, e principalmente dessa importância da internet como sendo um meio de comunicação e um meio de transporte. Ele acaba agregando essas duas situações aí que fazem parte, né, como eu falo sempre, né, os principais fluxos da globalização são os meios de comunicação e os meios de transporte, que é o que nós estamos vendo nesta habilidade aí, tá certo? Um claro exemplo, né, de transporte de mercadorias que a gente utiliza, né, como padrão no mundo todo é o marítimo. Então, vamos lá no exemplo aí de fluxos de mercadorias. Então, nós sabemos que para, né, se fazer um comércio continental, né, entre continentes, o marítimo ele é muito mais barato, né, porque seria uma outra opção, né, a aviação. Só que a aviação, a gente sabe que é muito mais caro e vai carregar muito menos produto. Imagina o preço do frete de um produto, né, fazendo um parâmetro entre o que se carrega no navio e o que se carrega no avião. E não é qualquer produto que você pode carregar no avião. Então, o navio, o marítimo, né, principalmente quando a gente fala, né, dos oceanos, ele sim é um tipo de fluxo comercial muito mais econômico e carrega muito mais produtos, né, do que propriamente o avião. Ele é muito, nessa questão, quando a gente fala em globalização, pode voltar aqui, diretor, quando a gente acaba falando sobre essa questão de fluxos, né, e principalmente faz parte da economia, essa questão aí dos meios de transporte é super importante, por isso que eu falei. Na globalização, fluxo de globalização, fluxo de mercadorias aí, desse comércio que nós temos aí, né, do transporte, com a comunicação, ele é imprescindível em qualquer parte do mundo, tá certo? Dentro dessa questão das mercadorias, né, a gente precisa ter padrões, né? Não são padrões legislativos, até porque as organizações internacionais elas não servem para punir, né? Elas servem para ter um certo controle e uma certa organização, por isso que ela é chamada de organização. Então, nós temos aí a OMC. Então, vamos lá, acompanhe na tela. A OMC é a Organização Mundial do Comércio, que ela substituiu o GATT, né, que é uma abreviação em inglês, que é, traduzindo, Acordo Geral de Tarifas
e Comércio, né? Surgiu em 1948, né? Tinham 20 países membros. Em 1995, aí foi substituído pela OMC, que hoje tem 164 membros, até a gente vê aí pelo mapa, está na cor verde, né? Então boa parte dos países de todos os continentes fazem parte aí da OMC, tá? E os países aí em amarelo são membros que são observadores, né? O azul é que está mostrando aí a União Europeia, que também faz parte da OMC, e os vermelhos, que são países aí que não são membros. Qual que é a importância da OMC? Faz a questão da negociação de redução de taxas, por exemplo, fazem acordos comerciais com a OMC, né, até a questão de tributações, tem a questão do protecionismo dos produtos, isso aí pega muito aqui no Brasil, pega muito nos Estados Unidos, né, porque são os maiores produtores agrícolas aí junto com a China, então redução de tarifas, né, aqueles subsídios que são dados pelos governos, muitas vezes, né, os governos eles acabam criticando um ao outro, e aí, logicamente, vai para a OMC para tentar um acordo entre esses países. Tem que lembrar que a OMC ela não vai julgar, ela não vai punir, ela não vai condenar, mas, logicamente, ela vai dar algumas retaliações, né, e principalmente nessa questão comercial que nenhum país do mundo vai querer, né? Inclusive o Brasil, que depende muito das exportações dos produtos aí do setor primário, tá certo? Isso falando aí de balança comercial, para deixar a nossa balança positiva, porque a gente tem que lembrar que nós temos dívida externa, e essa dívida externa é só paga, né, com uma balança comercial positiva, né, o que prende muito aí a economia do país. Vamos ver aí os modais de transportes aí como exemplos, né? Então nós temos aí vários aí, nós temos aí os navios, os trens, que são aí os dois principais que eu considero, a aviação, né, como meio de comercial, tanto de pessoas como de mercadorias, o helicóptero, o automóvel, o ônibus aí no nosso cotidiano. Tudo isso aí são modais de transportes, né? A moto, né, ela também é considerado um modal de transporte hoje, porque ela é muito utilizada no comércio, né? Então, quando a gente tem, principalmente na pandemia, né, o que mais se utilizou aí, né, foi os serviços aí do motoboy. Então, é um modal de transporte muito importante aí para o comércio do nosso país. Concorda ou não, Fabi? Eu concordo, mas se a gente for pensar, né, nesses períodos, o que seria da gente, por exemplo, sem esses transportes, né, dentro das cidades? Exatamente. Até, a gente sabe também que tem carros que fazem esse tipo de comércio, né, que entregam, mas a gente sabe que a moto ela é muito mais rápida, muito mais ágil e acaba tendo, né, uma maior porcentagem nesse tipo de comércio. Então, vejam, quando a gente fala de transporte, ela tem as suas relações. Algumas têm, todas têm seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, né? Por isso que um país ele tem que ter uma logística, uma infraestrutura modal muito diversificada, porque aí, né, para cada setor econômico, ele tem a sua importância, perfeito? Vamos para a atividade? Vamos para a atividade, né? Eu acho que eu só queria fazer um comentário que é bem aquela questão que a gente tem que entender o que a gente vai transportar, né? Você não vai pegar um trem para transportar um documento de um escritório para um cartório. Exatamente. Né? E você não vai pegar uma moto para transportar uma carga de construção, por exemplo. Ou de um continente para o outro, transportar carros no avião, sendo que pode ser por navio, que é muito mais barato. Exato. E carrega muito mais, né? Então, a gente também tem que pensar no transporte ou o que a gente está transportando, né? Imagina transportar uma coisa de avião dentro de uma cidade, né? De uma cidade para uma cidade vizinha. Perfeito. Mas vamos lá, né? Então, temos duas perguntinhas aí para vocês responderem para a gente, vai aparecer aí na tela. A primeira é: qual o meio de transporte mais rápido do mundo? Né? Então, meio de transporte mais rápido do mundo. E a segunda: qual o meio de transporte mais econômico? Olha, boa pergunta. Vou ficar pensando aqui, ó. Me ajuda aí com as respostas que eu vou estar olhando, que eu também vou pensar daqui desse lado. Quantos minutinhos? 3 minutinhos, voltamos.
volta com várias respostas aqui. Elas seguem um padrão, né? Mas vamos lá. A professora Rosemary falou que os alunos da Escola Vital Fogaça de Almeida colocaram que o mais rápido é o avião e o mais barato é o navio. Né? A professora Ellie falou que o mais rápido é a aviação, mais econômico hidroviário. A aluna Caroline, da professora Laura, também colocou que o mais rápido é o avião e o mais barato é o navio. Temos aqui uma diferença, ó, os alunos da escola Coriolano Monteiro falaram que o mais rápido é o avião, mas que o mais barato é o trem. Ó, temos aí um pouco diferente. E também colocaram também que o mais rápido talvez seja o helicóptero ou que o helicóptero é mais barato. Aí fica... Aí na realidade, porque são pontos de vista, né? Quando a gente fala em econômico e fala via terrestre, aí não tem jeito, é trem, né? Mas se a gente for colocar num contexto geral, é o marítimo. Né? Se colocar assim no contexto geral. É lógico que se você falar isso para a Bolívia, ela não vai gostar. E aí vai falar, não tem como, porque ela não tem como fazer marítimo. Então, ela faz ferroviário. Para ela, então, seria mais econômico. Então, depende da região que você está. Mas, no geral, é marítimo, que é o mais econômico, porque ele carrega, né, muito mais produtos aí do que o próprio trem, por exemplo. Né? Então, tem essa relação aí. Agora, quanto à questão do mais rápido, é o avião. Né? Então, um Boeing, né, 747, a gente estava comentando aqui, chega a atingir mais de 900 km por hora. Veloz. Né? Quando tinha o Concorde, né, que foi desfeito, e estão fazendo um parecido, mais de 2.000 km por hora. Quer dizer, uma viagem de Boeing de Londres a Nova York, que faz muito exemplo, que era o que mais se fazia com o Concorde levava 3 horas e meia. Né? O Boeing levava 6 horas e meia a 9 horas, dependendo da ida e da volta. Então, tem essa relação. Então, inquestionavelmente, né, indiscutivelmente, o meio de transporte mais rápido do mundo seria aí o avião, tá certo? Vamos ver aí um mapa sobre as redes de transporte no Brasil, do Brasil aí. Então, vamos lá, acompanha aí na tela. Então, nós temos, né, na sua maioria, como até o vídeo comentou, né, boa parte aí fazem parte aí das rodovias, né, que são as linhas aí em vermelho. Né? E as linhas em vermelhos contínuas são linhas de rodovias pavimentadas, o que é interessante, porque as tracejadas são rodovias em pavimentação ou estradas sem pavimentação, que a gente vê numa grande quantidade. Já as ferrovias, né, para quem observa aí, está mais ligada ao litoral brasileiro, né, de nordeste a sul e sudeste, né, tendo uma identificação maior em quantidade no sudeste. E as hidrovias, né, com seus portos, né, identificando aí nas áreas litorâneas, mas também tem, né, os portos que fazem parte das áreas fluviais que estão aí no interior do Brasil, que são bastantes aí. Então, nós temos, no Brasil, se a gente for considerar, nós temos aí, né, uma diversificação de meios de transporte. Isso aí é inegável. Mas o problema é a quantidade. Pode voltar aqui, diretor, por favor. O problema é a quantidade que nós temos nessa relação. Então, se for fazer um comparativo individual dos modais, é lógico que os meios rodoviários, até por incentivos que vieram, principalmente depois da construção de Brasília em 1960, para ligar a capital a todas as regiões, o rodoviário vai se destacar. Mas ele é o mais caro. Agora, os ferroviários ficam concentrados aonde? Nas áreas litorâneas. E a gente lembra, né, historicamente, pelo ciclo do café, as ferrovias foram construídas para ligar a lavoura do café até o porto. Então, ele está nessa faixa litorânea. Então, tem uma diferença muito grande aí. E, logicamente, se a gente for comparar aeroportos do Brasil com aeroportos, por exemplo, dos Estados Unidos, os Estados Unidos eles são 100 vezes mais aeroportos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então, tem essa relação aí, tá certo? Vamos ver a densidade das rodovias no mundo. Acompanhe aí na tela aí. Então, nós temos aí as densidades de rodovias. Os que estão aí no amarelo, que é o Brasil, ela tem aí, em média, menos de 0,25 quilômetros de rodovias por quilômetro quadrado, né? E aí temos países aí como os Estados Unidos que têm aí uma característica maior dessa densidade rodoviária. Então, é o que eu falei para vocês. Nós temos aí um fluxo rodoviário, né, de modal bastante elevado, né, mas peca muito nas regiões menos povoadas, que são regiões, né, com uma área quadrada muito elevada, que é o caso da região norte, né, que tem essa dificuldade, principalmente de pavimentação
de rodovias. Por isso que, mesmo com uma quantidade bem maior do que as ferrovias aqui no Brasil, ela tem uma porcentagem menor aí na densidade, que é o caso das densidades de ferrovias que a gente vai ver aí no próximo mapa. Então, vamos lá acompanhar aí na tela. Aí. A mesma coisa. Então, vamos dar o exemplo do Brasil. Densidade de ferrovias, menos de 1 quilômetro a cada 100 quilômetros quadrados. E a gente pega na Europa, que usa muito as ferrovias, e principalmente ferrovias internacionais, são mais de 7,5 quilômetros a cada 100 quilômetros quadrados, como os Estados Unidos aí também tem uma porcentagem maior que o Brasil. Então, veja, o Brasil ainda, na questão ferroviária, é mais crítico na questão rodoviária. Lembrando que, economicamente, é muito mais viável as ferrovias via terrestre. Tá? Então, tudo isso aí é importante retratar para vocês. E aí, falando aí sobre os principais portos e aeroportos, então vamos lá na tela. Então, nós temos aí os principais portos e aeroportos, é aquilo que eu falei. Faço uma comparação do Brasil com os Estados Unidos. Não vamos nem falar em União Europeia, mas olha a diferença. Então, há uma relação muito grande na questão de movimentação comercial, movimentação de pessoas, nessa relação de quantidade de aeroportos e de pessoas que trafegam dos Estados Unidos e do Brasil, tá certo? E para finalizar a aula de hoje, uma matriz de transportes do Brasil, colocando aí 58% da matriz rodoviária e 25% da ferroviária como as duas principais, tá certo? Então vejam aí a diferença das matrizes aí, das modais de transporte no Brasil, tá certo? Pode voltar aqui, diretor. Então, tem essa questão aí. Então, temos uma diversificação da infraestrutura de transportes, mas temos que ainda melhorar, né, professora Fabi? Exatamente, estou vendo aqui que os professores estão falando aqui sobre trem-bala, né? Tem um professor que falou de um tal de hiperloop, que eu não conheço. Você conhece o hiperloop? Que ele falou que é uma espécie de metrô super rápido que visa transportar pessoas em uma velocidade de 1.220 km/h. Bom, legal. Mesmo sendo o trem-bala atinge aí 400 km por hora, então não chega a um Boeing, por exemplo, que é mais que o dobro aí. Mas esse hiperloop aqui, tá... preciso ver esse hiperloop aí. Quem sabe vem aqui para o Brasil. Já fica a dica aí. Obrigada, professor, que a gente vai dar uma olhada nisso aqui depois, então tá hein? Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todos. Faça uma pesquisa aí no Mão na Massa sobre as matrizes de transporte no mundo. Aí printe a tela rapidinho, tá certo? Posso apanhar na tela, diretor. Perfeito, dá uma printada, faz uma pesquisa legal aí sobre isso. Qualquer dúvida, pergunta aí para o professor. Um forte abraço para todos. Obrigado aí pela participação no chat. Obrigado, Fabi, pela participação maravilhosa. Eu sou seu fã número 1. Olha, não fico emocionado por dividir palco com esse maravilhoso. E assim, agradeço muito, é sempre um prazer estar com vocês. Não esqueçam de avaliar a aula, dar o feedback aí no nosso QR Code. E também a gente vai deixar aí uma enquete para vocês, com 6 perguntinhas sobre a volta às aulas, que a gente quer saber como está sendo aí para você. Conta pra gente, não sai da aula, responde essa enquetezinha pra gente. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal.